Convido você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, o capítulo é o 4, e nós vamos ler o versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Amém? Nem todos responderam, mas já está aí na tela também para vocês acompanharem. Diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por ter nos despertado mais uma vez nesse dia e agora nesse período da noite a estarmos aqui juntos te celebrando. Obrigada, Pai, porque através dos louvores o Senhor já tem ministrado em nosso coração. Somos gratos a Ti pela vida do Senhor em nós. Te pedimos, Espírito Santo, para que nesse momento todas as preocupações fiquem do lado de fora. Tudo aquilo que venha tirar nossa atenção do Senhor, possa, ó Deus, ficar lá do lado de fora. Para que agora possamos, ó Deus, voltar tudo aquilo que somos, todo o nosso entendimento somente para Ti. Para que possamos compreender, entender, nos nutrir da Tua palavra e receber aquilo que o Senhor já tem reservado para cada um de nós. Nós te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Acabamos de ler aqui um versículo da segunda carta de Paulo a Timóteo. E nessa segunda carta de Paulo a Timóteo nós encontramos palavras fortes, encorajadoras, de um discípulo que estava condenado à morte e aguardando somente o cumprimento dessa sentença. São palavras enviadas a Timóteo, reconhecido como um homem de fé e que daria continuidade a um grande legado. Nós, nos dias de hoje, temos a oportunidade de ser aqueles que darão continuação à boa obra que começou em Jesus, o nosso Mestre. E isso é um privilégio que nós temos. E nós vamos entender um pouquinho sobre esse grande privilégio nessa noite. A decisão de seguir a Cristo, ela requer daqueles que de tal forma assim se posicionam, um realinhamento com a vontade de Deus, com os sonhos de Deus e com o propósito de Deus para cada um de nós. Assim, o Filho de Deus, além de ser um multiplicador de vida nesta terra, ele é também o proclamador da glória que está por vir e dela apregoa em todo o tempo. Assim, para que nós cheguemos ao final desta corrida, que nós estamos aqui, desta caminhada, certos de que nela fomos mais do que vencedores em Cristo, será preciso vencer as batalhas por amor a Cristo. E o que Paulo estava dizendo aqui a Timóteo era justamente isso. Como ele deveria permanecer nessa caminhada de discípulo do Senhor, de filho do Senhor, para que ele viesse vencer as batalhas por amor a Cristo. E aí o primeiro que eu quero destacar aqui com você é que há um recrutamento acontecendo em todo o tempo, onde novos soldados estão se alistando e se posicionando. Está disponível a todos os homens, quando eu falo homens aqui, homens e mulheres, a todas as pessoas, um novo caminho. Eu quero ler com você 2 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 4 e 5. Olha o que Paulo estava dizendo aqui a Timóteo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. E semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nós estamos falando aqui de uma guerra, essa batalha é uma guerra espiritual, onde todo tempo
novas pessoas estão sendo alcançadas pela palavra da verdade e pela vida e passando a ser mensageiros e proclamadores dessas verdades. Nesse processo de adentrar nesse novo caminho, desde quando nós aqui que estamos presentes, aqueles que já se decidiram estar neste novo caminho, nós passamos por diversas etapas, onde uma delas é a despedida. O começo de uma nova caminhada, ou o recomeço, é um realinhamento de rota, onde a governança não está mais sobre o nosso domínio, mas sobre o domínio do Senhor de todas as coisas. E por isso, nós passamos por um realinhamento das nossas vontades, dos nossos sonhos e do propósito de vida do Senhor para nós. Paulo, ao alertar Timóteo, ele usou a figura do soldado e do atleta, nesse versículo que nós acabamos de ler. E o fez lembrar que não há como um atleta sair vencedor de uma competição se ele não estiver de acordo com as regras daquela competição. E aí nessa noite aqui nós temos um competidor desse final de semana que saiu vencedor, né, Jackson? Quem acompanha o Jackson aí, viu que o Jackson saiu vencedor esse final de semana em um campeonato brasileiro. Ele ficou no 3º lugar. Foi fácil, Jackson? Tinha regras a seguir? Tinha regras a seguir. Se não estivesse de acordo com as regras, não teria como nem pisar naquele lugar para concorrer. Para nós, filhos de Deus, queridos, é a mesma coisa. Não há como chegarmos ao final da nossa corrida terrena e alcançar a coroa da justiça se nós não estivermos alinhados com as regras celestiais e nos despedirmos do velho homem para uma nova vida. Era isso que Paulo estava aqui dizendo a Timóteo. Essa deve ser uma decisão sem volta e por isso é preciso se despedir de muitas coisas. E aí a despedida aqui, alguns exemplos: se despedir do passado, do pecado. Tem gente que costuma até falar assim, aquele pecado que já virou de estimação, misericórdia, gente. Pode não. Se despedir do pecado, da incredulidade, do medo, dos achismos, da dor, das mágoas, dos traumas. E as despedidas, geralmente, elas deixam marcas que no início pode até parecer de dor, mas com o tempo, enquanto nós vamos na caminhada durante a corrida amadurecendo, elas cicatrizam e nos trazem grandes aprendizados. Tudo que nós passamos durante a nossa caminhada aqui como filhos de Deus é para nos trazer algo de aprendizado. Em tudo nós precisamos enxergar o que o Senhor quer nos ensinar com aquilo. Um novo caminho é preciso percorrer. Não há como chegar ao final dessa carreira, dessa corrida, como Paulo diz aqui, sendo vitorioso, andando por caminhos tortos, nem pelos caminhos que nós andávamos antigamente. Nós precisamos nos posicionar e o realinhamento ele precisa ser diário com o Senhor. Por isso que nós temos a prática do TSD aqui na Igreja Batista Vitória. O nosso tempo sozinho com Deus é um tempo, um momento de realinhamento, onde nós nos realinhamos com o Senhor, com a vontade, com a sua palavra, com aquilo que Ele está dizendo para nós. Nós depositamos mais uma vez a nossa dependência nele para que nós possamos assim continuar no novo caminho, que Ele nos levará à vitória. E durante essa corrida é preciso lembrar de algo que parece simples, mas que é um tesouro de grande valor para nós. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e decidimos caminhar com Ele. O Espírito Santo. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 14. Paulo diz assim: quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em você. Com a presença do Espírito Santo agora habitando em nós, não há como mais nos sentirmos sós.
Não há como mais nós dizer, estou sozinho, fiquei sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. E em momentos de dificuldade, durante a nossa corrida, durante a nossa caminhada, é preciso trazer à memória que nós temos o Espírito Santo junto conosco. Guardar o bom tesouro é guardar o ensino, é guardar a palavra, porque será esse tesouro em nós que produzirá fruto durante a nossa corrida, pois o próprio Espírito Santo se manifestará em nós e a nós, nos fazendo assim mais do que vencedores, através da palavra que está no nosso coração. Falamos aqui na manhã de hoje, sobre o ensino, sobre o nosso manual, a palavra de Deus. Ela precisa estar guardada. Nós precisamos compartilhar, mas nós precisamos também guardar, porque em todo o tempo durante a nossa corrida, nós vamos precisar relembrar a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor já nos afirmou, aquilo que o Senhor já nos prometeu. Dessa forma, não agiremos frente às tempestades e dificuldades com covardia e temor, mas sim com poder, amor e equilíbrio. Como Paulo diz aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E esses três, quem produz em nós poder, amor e equilíbrio, é o próprio Espírito Santo. Sem ele não conseguimos manifestar essas três virtudes e alcançar a coroa da justiça ao final da nossa corrida. É o fruto do Espírito em nós. E o prêmio, aqueles que perseveraram na fé, Paulo diz aqui que é a coroa da justiça, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amam, os que amam a sua vinda. Paulo sabia que tudo o que ele estava passando já no final da sua corrida, no final da sua caminhada, de perseverança e de fé, era porque ele estava com o pensamento dele, com a convicção dele firmada nas promessas que o Senhor tinha feito para ele através de Jesus. Ele sabia que tinha uma vida eterna esperando por ele. Ele sabia que não era em vão. E o legado que ele estava passando para Timóteo, e falando para Timóteo escolher outros para ensinar para que continuassem, era esse: que corressem a corrida, que não desanimassem, que não olhassem para trás, mas que fossem firmes e perseverantes em fé. Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. E olhando para a história de Paulo, se você pegar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Paulo, que antes era conhecido como Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia e prendia os cristãos. E Saulo, ele teve o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, quando ele estava à procura e captura de cristãos para prender. E foi então quando uma forte luz brilhou e Saulo ficou cego. E ele então ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa voz era a voz de Jesus falando com Saulo. E Jesus pediu para Saulo continuar e ficar esperando em Damasco, aguardando aquele quem seria enviado por Jesus para encontrá-lo. E foi até que Ananias, mesmo
temendo ir ao encontro de Saulo, porque todos sabiam a fama de Saulo. E quando Jesus falou com Ananias, Ananias, você vai em tal lugar assim, vai procurar por Saulo, ele está orando, ele está esperando. Ananias falou o quê para Jesus? Mas Senhor, misericórdia, eu vou lá, aquele homem vai me prender, vai mandar me matar. Essa era a fama de Saulo naquela época. Mas Ananias, obediente ao Senhor, foi ao encontro. E chegando lá, você lê em Atos 9, fala que Ananias impôs as mãos sobre ele, orou, e Saulo foi curado. A palavra retrata que foi como escamas que caíram dos seus olhos. E logo em seguida, Saulo foi batizado. Olha a mudança de caminho e transformação de vida que Saulo viveu, para que agora, lá no final da sua corrida, ele pudesse dizer: combati o bom combate. E logo após Saulo ser batizado, ali viver essa experiência de encontro com Jesus, ele começa a pregar pelas sinagogas, e a palavra fala que ele começou a ser perseguido pelos judeus. E todos que ouviam Saulo pregar ficavam confusos, que falavam assim: mas esse homem, até ontem ele estava prendendo, ele estava matando, eles estavam perseguindo, como que ele agora está assim transformado e começa a pregoar que sim, falar de Jesus para as pessoas? Paulo, que antes era Saulo, viveu uma transformação tão grande em Jesus e teve o seu nome mudado. Ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele obedeceu a voz de Jesus. Só que Paulo precisou se despedir do seu passado. Se posicionar em um novo caminho. Ele sabia que a corrida que ele ia correr não seria fácil. Mas ele perseverou até o fim. E pôde, ao final da sua vida, declarar que correu a corrida. E que estava prestes a receber a coroa da justiça. Sabe, queridos, pode ser que por vezes nós olhamos para nós mesmos e não nos sentimos capazes de ser ou de decidir ser um propagador da palavra de Deus, por diversos motivos. Os julgamentos são muitos. Os dedos apontados são muitos. As perseguições são muitas. E elas não vão parar. Na época de Paulo já era assim. E não vai ser diferente daqui para frente. Só que o que Jesus está querendo nos dizer, que para que nós venhamos a correr a nossa corrida e alcançar a coroa da justiça, é preciso de despedida e de recomeçar. Tem dias que você pode se sentir assim: hoje eu não estou legal. E aí não quer ir para culto. E aí não quer falar de Jesus para ninguém. E aí não quer ler devocional.
Mas sabe uma coisa que a gente tem que amadurecer no Senhor? Isso não vai acabar. Enquanto nós aqui estivermos, nós teremos essas dificuldades. Mas nós precisamos permanecer e estar no novo caminho que é Jesus. É preciso correr a corrida que está proposta para aqueles que estão se dispondo a ser os soldados e os atletas que querem ser mais que vencedores. Tem uma corrida proposta para mim e para você. E Jesus nos trouxe aqui essa noite justamente para nos alertar quanto a isso. Uma nova história. Ele quer fazer em você e através de você. Aí você pode falar assim, Samanta, mas eu já estou caminhando com Jesus, eu já sou líder, eu já tenho relacionamento com Deus, já está tudo certo comigo. Já fui transformado, já tive meu encontro com Deus, com Jesus. Deus tem preparado para mim e para você, a cada dia, um novo degrau de conhecimento e de relacionamento com Ele. Pela manhã aqui nós falamos sobre as mesas. Nós falamos sobre as raízes profundas. Nós falamos sobre a nossa dependência em Deus. Sem mesa com Jesus, não tem raiz profunda. Sem dependência total no Senhor, não tem raiz profunda. A raiz profunda, ela só é construída quando nós estamos num caminho, percorrendo a corrida que está proposta para mim e para você, até que alcancemos a coroa da justiça. E aí uma pergunta que fica para a nossa reflexão. Tem algo que eu preciso me despedir? Tem algo que ainda fica me privando, me prendendo de ser realmente o discípulo que o Senhor Jesus me chamou para ser? Eu sou tímido. O que precisa despedir? O que precisa ser deixado para trás? Para que venha florescer essa vida de Jesus em nós. Para que nós venhamos alcançar mais e mais e mais e mais pessoas para o reino de Deus através da nossa vida. E quando a gente fala aqui em despedir, um detalhe muito importante é que não se pode deixar um barco de reserva para uma possível fuga em tempo de tempestade. Sabe? É aquele para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? É uma decisão por completo no Senhor, percorrer a corrida. E é isso que o Senhor está nos perguntando essa noite. Nós queremos percorrer a corrida? De que nós precisamos nos despedir? O que é preciso deixar para trás para que nós venhamos avançar? Como está sendo a nossa corrida? Nós temos manifestado e desfrutado da presença do Espírito Santo mesmo? Aproveitado a presença do Espírito Santo? Ou assim, quando eu vou no culto eu oro. Quando eu vou no culto eu lembro que Deus existe, que o Espírito Santo está comigo. Ou nós temos desfrutado disso? Porque se Ele está em mim e em você o tempo todo, nós precisamos desfrutar da presença e estar atento à voz do Espírito Santo. É uma nova vida. Não há mais governança nossa, mas do Espírito Santo. E uma outra perguntinha, eu estou caminhando, buscando em Deus me aperfeiçoar para estar apto a receber a coroa da justiça? Quem quer ir para a eternidade? Todos nós. A corrida vai ser fácil? Estamos dispostos a enfrentar a corrida? Estamos prontos? Estamos nos preparando para isso?
Convido você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero poder chegar ao final da minha corrida e falar como Paulo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé e agora vou receber a coroa da justiça que está preparada para mim e para todos aqueles que amam a vida do Senhor na eternidade. Feche seus olhos nesse momento. Faça uma reflexão ao Senhor. Pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, tem algo que eu preciso ainda me despedir? Senhor, eu preciso recomeçar? Não sei se tem alguém aqui nessa noite que precisa começar, dar o primeiro passo. Tem uma mesa colocada para você neste lugar nessa noite. A mesa que está aqui nessa noite é a mesa da comunhão, da restauração, da salvação, do alimento. Mas o que é preciso deixar para que o Senhor venha mover de forma que nós venhamos correr a carreira, a corrida e alcançar a vitória que está aguardada para nós? Espírito Santo de Deus, fala conosco. Em que precisamos, Senhor, melhorar? Ajuda-nos, ó Deus. Faz-nos, Senhor, ser perseverantes no Senhor. Faz-nos, ó Deus, permanecer na caminhada de fé contigo. Não nos deixe, Senhor, esmorecer, nem desanimar e nem olhar para trás. Mas faz-nos olhar para o alto, adiante. Ouvir a tua voz. Ouvir o teu chamado. Oh, Jesus, como eu amo os momentos